História da topografia. Instrumentação e técnicas utilizadas na topografia moderna. Meados do século XX começam a surgir novas tecnologias também para a topografia com o avanço dos equipamentos eletrônicos. MEDs. Em 1943 o cientista sueco Erik Bergstrand desenvolveu o primeiro MED, medidor eletrônico de distância, também chamado de distanciômetro eletrônico, que passou a ser comercializado em 1950 com a marca Geodimeter NAS 2. O raio emitido pelo equipamento, geralmente infravermelho, era refletido em um espelho no ponto visado e voltava ao ponto de partida com a velocidade da luz, aproximadamente 300.000 km por segundo, possibilitando determinar a distância com precisão submilimétrica. Embora revolucionário, a bateria que alimentava os MEDs pesava mais de 40 kg e durava apenas um dia de trabalho, um verdadeiro transtorno para seus operadores que tinham que dispor de veículos para transportar a bateria. Nos lugares menos acessíveis o transporte era feito no lombo de animais ou até mesmo nas costas do operador. Mais tarde, para diminuir o tamanho do espelho e aperfeiçoar a precisão do ponto visado, foram criados espelhos em forma de prisma. Hoje em dia os MEDs pesam alguns gramas e em sua grande maioria possuem a capacidade de medir longas distâncias sem a necessidade de espelhos para refletir as ondas de luz. Teodolito eletrônico. Complementando o processo evolutivo, nascia o teodolito eletrônico na década de 70, um teodolito clássico dotado de um captor eletrônico de ângulos em substituição ao leitor óptico com círculo graduado. Associando o distanciômetro eletrônico ao teodolito eletrônico, foram desenvolvidas as primeiras estações totais na década de 90, totalmente eletrônicas com capacidade de armazenar as informações coletadas em memória interna ou externa, dispensando assim as cadernetas de campo, sendo utilizadas pranchetas somente para elaboração de croquis. O topógrafo pode simultaneamente medir direções e distâncias inclinadas e transfere para o computador do instrumento o cálculo das componentes verticais e horizontais das distâncias, assim como as cotas e componentes x e y dos pontos que estão sendo visados. Com esse instrumento é possível obter o dobro ou até mesmo o triplo dos pontos obtidos em um dia de levantamento se comparado com o método de taquímetros estadimétricos. Até os dias atuais grande parte dos serviços de topografia são realizados utilizando estações totais. Além dos métodos de medição diretos, existe um método que auxilia muitos serviços de topografia, a fotogrametria, ou aerofotogrametria. Este método é utilizado geralmente para grandes áreas e para áreas de difícil acesso, porém necessitam ser realizados em dias claros e onde a vegetação não obstrua a superfície do solo, pois nestes casos teríamos um levantamento com precisão reduzida. As imagens geradas são corrigidas automaticamente para sua correta utilização e os dados são comumente amarrados e sobrepostos com levantamentos em solo. No entanto, a grande revolução na topografia fica por conta do Sistema Global de Navegação por Satélite, GNSS, Global Navigation Satellite System, termo utilizado pela primeira vez pela Associação Internacional de Aviação Civil, ICAO, International Civil Aviation Organization, em 1991 para designar os sistemas de posicionamento por satélites artificiais com cobertura mundial. Essa técnica é conhecida popularmente de maneira equivocada por GPS, que é na verdade, uma das constelações de satélites utilizadas na técnica GNSS.